Kyrie. Kyrios, Ele é perdão, o no escuchaba. Senhor. El Señor. E essa palavra Senhor, ela tem um peso muito grande. Y esa palabra Señor tiene un peso muy grande. Que nos impele a nos prostrar, Nos envía a postrarnos, a nos render completamente a rendirnos completamente e podermos ser envolvidos com o Espírito Santo, y poder ser envuelto con el Espíritu Santo, tomados completamente. tomados completamente. Isso é algo maravilhoso. Y eso es algo maravilloso, Experimentar do poder de Deus. experimentar el poder de Dios. O texto, os primeiros versos falam El texto, los primeros versos dicen desses aspectos. de esos aspectos. Primeiramente, o primeiro bloco, a união com Cristo glorificado. El primer bloque, la unión con Cristo glorificado. O segundo bloco, o resultado da união. Temos que abandonar os vícios. El segundo bloque se refiere a abandonar los vicios. E, por fim, Y por último, as virtudes que têm que ser cultivadas. las virtudes que deben ser cultivadas. Então, essa é a nossa identidade. Esa es nuestra identidad. Esse é o processo. Ese es el proceso. Esse é o processo de metanoia, Es el proceso de metanoia, transformação de mente, transformación de mente, que é possível apenas pelo poder do Espírito Santo. que es posible solamente por el poder del Espíritu Santo. E o verso, a partir do 12, vai falar de suportar. Y el verso a partir del 12 va a hablar sobre soportar. Nós falamos um pouco ontem sobre maturidade. Nosotros hablamos ayer sobre maduración. E viver em comunidade Vivir en comunidad exige paciência, exige paciencia, longanimidade, longanimidad, o exercício do amor. ejercicios del amor. E a palavra fala: suportai-vos uns aos outros, Y la palabra para soportar es virtud a los otros, perdoai-vos mutuamente, perdonar mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. caso alguno tenga Motivo contra de otro queixa. y queja contra otro. Suportar Soportar no mundo en el mundo é tolerar, es tolerar, mas no povo de Deus, pero en el pueblo de Dios essa palavra tem uma conotação muito diferente. tiene una acotación muy diferente. Suportar é dar suporte. Soportar es dar soporte. Dar o suporte é você carregar o outro, Dar soporte es cargar al otro, é sustentar o outro. sustentar al otro. Tem uma ilustração muito bela. Tengo una ilustración muy bella. Um missionário visitou uma localidade Un misionero visitó una localidad, e viu uma criança de 3 anos vio una criatura de 3 años carregando talvez o irmão de 1 ano e pouco. alzando tal Nas vez a su costas. hermano en la espalda de 1 año y algo. E o missionário quis ajudar, Y el misionero lo quiso ayudar. mas está muito pesado para você. Está muy pesado para vos. E a criança olhou e falou: Y la criatura lo miró y le dijo, mas é meu irmão. pero es mi hermano. Nós precisamos entender Nosotros necesitamos entender a profundidade, la a profundidad, grandiosidade la grandiosidad de podermos estar reunindo em família de estar reunidos en familia e olharmos para o outro y mirar hacia el otro e podermos estar sendo sensibilizados y poder estar siendo sensibilizados e atentos y atentos a toda e qualquer oportunidade de serviço. a todo y a cualquier oportunidad de servicio. Dessa forma, nós vamos cultivar, De esa forma vamos a cultivar ter uma igreja forte, de tener una iglesia fuerte, uma igreja saudável, una iglesia saludable que espelha a glória do Senhor. que espera la gloria del Señor. Amém? Amén. E aí, os versos que eu gostaria de
gastar mais tempo Los versículos que me gustaría tomar más tiempo, a partir do verso 16, a partir del versículo 16, que fala: que dice, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, que habite en ustedes la palabra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, con toda su riqueza instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, canten salmos, himnos y canciones espirituales. habitar ricamente a palavra. Habitar ricamente en la palabra. Nós temos que ser conhecidos Nosotros tenemos que ser conocidos como povo do livro, como un pueblo dolido, o povo da palavra. el pueblo de la palabra. Se nós verdadeiramente estivermos cheios da palavra, Si nosotros verdaderamente estuviéramos llenos de la palabra, vamos ter poder, vamos a tener poder, vamos ter graça, vamos a tener gracia, capacitações espirituais, capacitación espiritual, discernimento espiritual, discernimiento espiritual, maturidade. maduración, madurez. Nós precisamos da palavra. Nosotros necesitamos de la palabra. Nós não precisamos de novidades, Nosotros no necesitamos de novedades, porque já devemos viver em novidade de vida. porque ya debemos vivir en novedades de vida. Aquele que tem a palavra Aquel que tiene la palabra vive na dependência do Espírito. vive en la dependencia del Espíritu. E quando estamos cheios da palavra, Cuando estamos llenos de la palabra, bem alimentados pela palavra, bien alimentados por la palabra, nós transbordamos. nosotros transportamos. O Espírito nos enche El Espíritu nos llena e podemos fazer y podemos hacer aquilo que o Senhor nos preparou para fazer, aquello a lo que el Señor nos preparó para hacer, porque Ele nos capacita. porque Él nos capacita. Mas quando a carne, Pero cuando la carne, os nossos desejos corrompidos, nuestros deseos compiten, que é a cobiça, que un sinónimo, não cobiçar a mulher do próximo, no, a la mujer de tu prójimo, no, codiciar, la codicia, ahí está. porque cobiça é o desejo corrompido, La codicia es el deseo conmigo, porque é algo que desejamos, porque es algo que deseamos, mas que o Senhor não preparou para nós. pero no es lo que el Señor preparó para nosotros. E começamos a desvirtuar do caminho. Y comenzamos a desvirtuar el camino. E isso vai corroendo o coração, Y eso va a corromper el corazón, nos deixando amargos. dejando amarguras. Mas quando nós estamos focados no Senhor, Pero cuando estamos enfocados en el Señor, estamos no Espírito, estamos en el Espíritu nós somos libertos. y somos libertados. Somos libertos. Somos libertados. E nos tornamos paradoxalmente, paradoxo, Y nos tornamos paradójicamente escravos de Cristo. esclavos de Cristo. E não há algo melhor do que ser escravo de Cristo. Y no hay nada mejor que ser esclavo de Cristo. Essa é a verdadeira liberdade, Esa es la verdadera libertad. experimentar as coisas do Espírito. Permitir las cosas del Espíritu. Que o Senhor possa nos dar essa lucidez Que el Señor nos pueda dar esa luz que viene de Él e arrancar toda a cobiça do nosso coração. y arrancar todo A cobiça, pecado del corazón. sim. Está cheio da palavra. Estar lleno de la palabra. A palavra fala: habite ricamente. Que la palabra habite ricamente. Não é algo simples, No es algo simple, raso. llano. Nós precisamos aprofundar, Nosotros necesitamos profundizar ter raízes profundas. a las raíces profundas. Nós vimos ontem, Nosotros vimos ayer na nossa aula sobre arte e cultura, sobre arte e cultura, um exemplo un ejemplo
da árvore. del árbol. Onde estiver as raízes, Donde estuvieran sus raíces, vai determinar como serão os frutos. va a determinar cómo serán los frutos. Nós precisamos estar enraizados na palavra do Senhor. Nosotros necesitamos estar enraizados en la palabra del Señor. Ela é suficiente. Eso es suficiente. A palavra diz: se acrescentarmos um tio, uma vírgula, Sí, la palabra dice que si agregáramos una coma, seja anátema, sea anatema, seja amaldiçoado. sea maldecido. A palavra é suficiente. La palabra es suficiente. Amém? Amén. Isso é maravilhoso. Eso es maravilloso. Nós temos a responsabilidade de passar, Nosotros tenemos la responsabilidad de pasar de abençoar o irmão, y bendecir al hermano, aconselhando. aconsejándolo. E esse aconselhamento Y ese consejo é mútuo. es mutuo. Aconselhai-vos uns aos outros. Aconsejarse uno a los otros. O ministério pastoral, El ministerio pastoral ele precisa trabalhar nessa perspectiva necesita trabajar en esa perspectiva. de podermos ter discípulos Podemos tener discípulos e esses discípulos vão ter outros discípulos y esos discípulos van a tener otros e discípulos. vamos estar ensinando uns aos outros. Y vamos a estar enseñando uno a otros. Isso vai gerar uma igreja saudável. Y eso va a generar una iglesia saludable. Líderes Líderes firmes na palavra, firmes en la palabra, instruindo na palavra. instruyéndose en la palabra. E cada tendo discernimento. Cada uno tiene discernimiento. Porque na medida que nós recebemos a palavra, Porque en la medida que nosotros recibimos la palabra, o Espírito Santo el Espíritu Santo nos mostra nos muestra que o problema que o meu irmão está passando, el problema que mi hermano está pasando. a palavra tem uma solução. La palabra da una solución. E nós podemos compartilhar isso. Nosotros podemos compartir eso. Nós estamos em volta da palavra. Nosotros estamos alrededor de la palabra. Isso vai fazer com que tenhamos mais leveza. Y eso va a permitir que tengamos más liviandad. Vivemos momentos difíceis. Vivimos momentos difíciles. Eu estava vindo com o irmão, Estaba viendo con mi hermano, que agora é o irmão nome? que veio me buscar, Eduardo. Eduardo. Eduardo está olhando para mim ali, Eduardo. Eduardo me está mirando. E a sua esposa comentou sobre um pastor brasileiro. Y su esposa comentó sobre un pastor brasilero Perguntou o que é que eu achava a respeito. que yo pensaba al respecto. E é um pastor que usa recursos para manipular as pessoas. Es un pastor que usa recursos para manipular a las personas. E é muito triste Y es muy triste. você ver culturas personalistas, Uno ve culturas personalistas, onde pessoas são idolatradas. donde personas son Idolatradas. idolatradas. Nós precisamos cultivar ambientes saudáveis Nosotros necesitamos cultivar mentes saludables, e que as pessoas possam estar em volta da palavra. que las personas puedan estar alrededor de la palabra, envueltas. Isso é fonte de vida. Y eso es fuente de vida. Isso cura, Eso cura, isso liberta. eso libera. Isso é muito maravilhoso. Eso es muy Então, maravilloso. instruí-vos uns aos outros. Instruirnos unos a otros. Só que a palavra ela vai colocar a forma como isso pode ser feito. Solo que la palabra va a colocar la forma de cómo hacerlo. Louvando a Deus Alabando a Dios. com salmos, hinos e cânticos espirituais. Con salmos, himnos y cantos espirituales. Nós podemos aconselhar, Nosotros podemos aconsejar, nós podemos ensinar podemos enseñar por meio da música. el medio de la música. A música é poderosa. La música es poderosa. Ela tem um poder Ella tiene poder muito grande. muy grande. Se nós estivermos conectados com o Senhor,
Si nosotros estuviéramos conectados con el Señor, essa ferramenta ela vai ajudar muito na edificação da igreja. esa herramienta va a ayudar mucho en la edificación de la iglesia. Infelizmente, muitos pegam a música Infelizmente muchos agarran la música e trabalham letras com teologias fracas. y trabajan con letras, con teologías flacas. Músicas que colocam o homem no centro. Música que colocan al hombre como centro. E o nosso lugar é prostrado diante da santidade do Senhor. Y nuestro lugar es postrarnos ante la santidad de Dios. Cantar Cantar é imperativo. es imperativo. Nós temos dezenas de textos bíblicos falando do poder do cantar. Nosotros tenemos decenas de textos bíblicos que hablan sobre el poder de la alabanza, del canto. O Senhor é cantor. El Señor es cantor. Vocês sabiam disso? ¿Ustedes sabían eso? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo cantam. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo cantan. A música, La música, especialmente o canto, especialmente el canto, ocupam lugares muito importantes na narrativa bíblica. ocupan lugares muy importantes en la narrativa bíblica. Nós temos a criação. Nosotros tenemos la creación. A criação é um momento muito importante. Un momento muy importante. Nós precisamos ter uma boa teologia da criação. Nosotros necesitamos tener una buena tecnología de la creación. Teologia. Teología de la creación. Quando Deus estava criando todas as coisas, Cuando Dios está mirando todas las cosas, Ele estava cantando. Ele estava ouvindo um canto. Él estaba escuchando el canto. A palavra fala lá em Jó, La palabra dice, em Jó, en Job, que quando Deus criava, que cuando Dios creaba, as estrelas da alva cantavam. As estrelas cantavam e os filhos de Deus jubilavam. las estrellas cantaban y los hijos de Dios adoraban. Então, que cena maravilhosa. Qué escena más maravillosa. Deus criando Dios creando algo maravilhoso algo maravilloso e ouvindo música, y escuchando música, ouvindo canto, escuchando el canto, ouvindo adorações, escuchando adoraciones, porque aquele feito era um feito grandioso. porque aquel hecho era un hecho grandioso. E a céus e terra proclamam a glória do Senhor. Y los cielos y la tierra proclaman la gloria del Señor. Glória a Deus. O primeiro cântico citado na Bíblia Primer canto citado en la Biblia foi algo que marcou o povo de Israel fue algo que marcó al pueblo de Israel e que é celebrado. y que es celebrado. Nós celebramos hoje na perspectiva da libertação Nosotros celebramos hoy en la perspectiva de la liberación que o sangue de Jesus nos proporcionou. que la sangre de Cristo nos proporcionó. Mas Moisés, Pero Moisés, quando teve o povo liberto da escravidão, cuando el pueblo fue liberado de la esclavitud, contemplou aquele milagre de passar pelo mar contempló ese milagro de pasar sobre el mar. e todo o exército de Faraó foi afogado. Y todos los faraones fueron ahogados. Esse grande livramento, Esa grande libertad, libramiento, gerou uma alegria muito grande nos corações. generó una alegría muy grande en los corazones. E Moisés cantou. O primeiro cântico da Bíblia está ali. Y Moisés cantó. El primer canto de la Biblia es ahí. Na sequência temos Miriam cantando também. La secuencia. Miriam, La secuencia de María cantando Miriam cantando Miriam. también. Miriam. e ela cantou, as mulheres responderam, Y ella cantaba y las mujeres respondían. cântico responsorial. Un canto. Responsorial, canta, responde. Claro, cantaba María y las mujeres le respondían. Isso é uma forma de canto
muito citado na Bíblia. Y esa es una forma de canto muy citada en la Biblia. Então, Moisés cantou, Entonces Moisés cantó, Miriam cantou, Miriam cantó, tocou pandeiro, tocó el pandero, dançou danzó de alegria, de de alegría júbilo. y de júbilo. E esse cântico, ele é muito importante na história do povo de Deus. Y ese canto es muy importante en la historia del pueblo de Dios. Mas avançando um pouco Pero, na história, pero avanzando un poco la historia, nós temos o momento, o ápice da história do cristianismo. nosotros tenemos un momento Mais importante, o más ápice, importante de la historia cristiana, quando Jesus se entregou na cruz. cuando Jesús se entregó en la cruz. Momentos antes, Momentos antes, Jesus estava celebrando a Santa Ceia Jesús estaba celebrando la Santa Cena e ele seria traído logo na sequência. y él sería traído a otra secuencia. Ele já sentia o peso, a agonia de tudo que ele estaria passando. Él ya sentía el peso y la agonía de todo lo que iba a suceder. E ele cantou. Y él cantó. E ao cantar, Jesus saiu para o Monte das Oliveiras. Y al cantar Jesús salió al Monte de los Olivos. Jesus, ele cantou algo que era bem peculiar, Jesús cantó algo que es bien particular, bem comum. bien común. Provavelmente entre os Salmos 113 a 118. Probablemente en el Salmo 113 a 118, 18, que eram os salmos cantados pelos judeus na época da Páscoa. que son salmos cantados por los judíos en la época de la E Pascua. naquela ceia ele celebrou a Páscoa En aquella cena él celebró la Pascua, e cantou a palavra. cantó la palabra. Na cruz do Calvário, En la cruz, uma das últimas palavras de Jesus, las últimas palabras de Jesús, ele já não tinha forças para cantar, él ya no tenía fuerza para cantar, mas ele recitou um cântico, pero él recitó un canto. primeiro verso do Salmo 22, El primer verso del Salmo 22, que ele fala: Senhor, Senhor, por que me desamparaste? que él dice: Señor, Señor, ¿por qué me desamparas? E esse salmo que era cantado Y ese salmo es cantado, vai falar também das questões messiânicas. va a hablar también de las cuestiones mesiánicas. E toda a profecia estava se cumprindo naquele momento. Y toda profecía estaba siendo cumplida en aquel Cumplida. momento. E mais uma vez, Una vez más, a música, o canto estava presente la música y el canto estaban presentes. num momento tão importante. Un momento tan importante. O cântico de Moisés, El canto de Moisés ele será cantado novamente, será cantado nuevamente. para ver a importância desse momento. La importancia de ese momento. Apocalipse diz que o cântico de Moisés será cantado. Apocalipsis dice que el canto de Moisés era cantado E o que eu acho, e tem também o cântico do Cordeiro. en los Cântico cánticos del Cordero. O cântico do Cordeiro é outro cântico citado em Apocalipse, El canto del Cordero es otro canto citado en el Apocalipsis, onde vemos muita adoração. donde vemos mucha adoración. Então, nós temos cânticos, Entonces tenemos cánticos, toda a história, toda la historia, toda a narrativa toda la narrativa providencial do Senhor, proveído por el Señor, de Gênesis a de Apocalipse. Génesis a Apocalipsis. Mas uma das coisas que enche mais o meu coração de alegria Pero una cosa que llena más mi corazón de alegría é perceber es percibir que o Senhor vai ensinar melodias. que el Señor va a enseñar melodías. Como professor de canto, Como profesor de canto, eu sempre acreditei e Eu sempre- acredito yo siempre creí que todos podem cantar. que todos pueden cantar. Deu tantos testemunhos de alunos que falavam: não consigo cantar, Tengo tantos testimonios de alumnos que decían: yo no sé cantar, sou muito desafinado, soy muy desafinado, não tenho jeito. no tengo forma. Quase que eu pago uma terapia para o aluno, Perdón. quase que eu pago uma terapia para ele, que estava muito perturbado. Casi que, que le deja perturbado.
E chegar e falar, quando ele começava a cantar em casa, Cuando él comenzaba y estaba en su casa, a mãe falou, não, por favor. la madre decía, no, por favor, o sea, quedaba perturbada. Cantava na igreja, aí os irmãos, tenha amor. Cantaba en la iglesia y decía, tengan amor, por favor, o sea, cantaba muy mal. E eu falei, não, vamos lá, vamos lá. E ele ficou muito inseguro. Él quedaba muy inseguro porque no cantaba bien. Aí eu falei, irmão, vamos trabalhar, vai dar tudo certo. Y el pastor le decía, vamos a trabajar, que todo va a salir bien. Aí ele já ia saindo, Y ahí él iba saliendo. aí volta. Não, mas só mais uma pergunta. Pero solo una pregunta más. O Senhor acredita em milagres? ¿El Señor cree en milagros? Decía el joven. Aí eu vi que a situação era mais difícil do que eu imaginava. Ahí yo me di cuenta que la situación era más difícil de lo que pensaba. Mas trabalhamos Pero trabajamos duro. duro. E esse aluno, Y ese alumno ele entrou num grupo de teatro musical da universidade. y él entró en el grupo de teatro musical de la universidad. E agora ele conseguiu uma bolsa Y ahora él consiguió una beca para uma escola famosa no estado de Curitiba. en una escuela famosa en el estado de Curitiba. E ligou para mim chorando, Y me llamó llorando, emocionado. emocionado. Eu creio que todos podem cantar. Yo creo que todos pueden cantar, Salvo excepto se tivermos alguma patologia. si tuviera alguna patología Tem pessoas que não têm voz. de personas que no tienen voz, Tem pessoas que têm o que chamamos de amusia, personas que tienen un problema que se llama abusía. que partes do cérebro são afetadas Parte del cerebro son e afectadas você não consegue afinar, y no consiguen afinar nem trabalhar no ritmo, ni trabajar con el ritmo, mas é algo que precisa ser diagnosticado, pero necesita ser diagnosticado. mas é muito raro. Pero es muy raro. Mas nós podemos cantar com o coração, Pero nosotros podemos cantar con el corazón, com a mente, con la mente, com os gestos. con los gestos. Temos formas e formas de Teremos- expressar a nossa gratidão ao Senhor. Tenemos formas y formas de expresar nuestro canto al Señor. Não temos justificativa. No hay justificativo. E a palavra diz cante, Y la palabra de Dios dice cante é imperativo. en imperativo. Nós não temos opção. No tenemos opción. Hoje eu não estou muito bem. Ay, hoy yo estoy muy viejo. Hoje eu não vou cantar nada. Hoy no voy a tocar nada. Nós temos muitos motivos para abrir a nossa boca e cantar, Nosotros tenemos muchos motivos para abrir la boca y cantar, para bendizer o nome do Senhor. para bendecir el nombre del Señor. Amém? Amén. Glória a Deus. Muito bom. Habite ricamente em vós a palavra é imperativo também. Perdón. Habite ricamente. Habite, La Biblia, sim. Habite ricamente a palavra que habite ricamente la palabra, também é outro imperativo. también es otro imperativo. Nós podemos fazer um paralelo Nosotros podemos hacer un paralelismo com o texto de Efésios 5. con el texto que es Efesios 5. Efésios 5 fala de coisas maravilhosas. Habla algo maravilloso. Fala de podermos estar cheios do Espírito. Dice de que podemos estar llenos del Espíritu. E ali não é também uma opção. Y ahí también no es una opción. A palavra fala enchei-vos. La palabra dice llénense. Todo o filho de Deus Todo hijo de Dios deve ser cheio do Espírito. debe ser lleno del Espíritu. E qual é a consequência de ser cheio do Espírito? ¿Cuál es esa cosa de ser lleno del Espíritu? Nesses dois textos, cantar. En estos dos textos, cantar. E eu vou cantar para adorar o Senhor. Voy a cantar para adorar al Señor. Eu tenho muitos motivos para isso. Tengo muchos motivos para eso. Mas eu vou cantar também Pero voy a cantar también para abençoar o meu irmão. para bendecir a los hermanos. Olha para o seu irmão. Mire para su hermano. Quando você cantar, você está abençoando. Cuando usted canta, está bendiciendo.
nós vemos testemunhos Nosotros tenemos testimonios de irmãos e irmãs de hermanos y hermanas que estão passando por lutas terríveis, que están pasando por luchas terribles, problemas familiares, problemas familiares, problemas de saúde, problemas de salud. e quando chegam na igreja, Y cuando llegan a la iglesia, cantam com todo o coração, com toda a força, com todo o entendimento. cantan con todo el corazón, con toda su fuerza. E muitas vezes nós temos a vida tão regrada, tão boa, Muchas veces tenemos la vida tan arreglada, tan buena, e somos ingratos. somos ingratos. É impossível adorar o Senhor Es imposible adorar al Señor sem um coração grato, sem um coração sin un grato. corazón agradecido. Podemos fazer uma analogia: Podemos hacer una analogía. ações de graça, La acción de gracias, louvor alabanza e adoração. y adoración. Eu não tenho como adorar se eu não for grato. Yo no tengo alabanza si no soy grato, agradecido. Como é que eu vou bendizer, vou louvar, bendizer pelos feitos do Senhor, No tengo cómo bendecir, cómo alabar por los hechos del Señor. se lá no fundo eu estou com problema com o Senhor? Perdón. Se lá no fundo Si en lo profundo eu tenho problema tengo un problema com o Senhor, con el Señor, se você não resolver isso, si usted no resuelve eso, o Senhor não vai receber o louvor, el Señor no va a recibir la alabanza, porque Ele não é em espírito e em verdade. porque es en espíritu y en verdad. Nós precisamos resolver com o Senhor, Nosotros necesitamos resolver ese problema. que o Senhor possa mover o nosso coração Que el Señor pueda mover nuestro corazón. e possamos ser gratos. Podamos ser agradecidos. Ações de graça, Acción de gracias. porque o Senhor é bom Porque el Señor es bueno em todo o tempo. en todo tiempo. Amém. Amén. O texto de Efésios 5 El texto de Efesios 5 diz: falando entre vós. dice, hablando entre ustedes, Aí com salmos, hinos e cânticos espirituais. con salmos, himnos y cánticos espirituales. O teólogo Martin Lloyd-Jones, Un teólogo, Martin Lloyd-Jones, ele faz uma exegese do texto, ele aprofunda o texto él hace, como profundiza ese texto e vê essa palavra falando. y ve esa palabra hablando. No grego, En el griego existe uma exaltação muito grande. existe una exaltación muy grande. Quando nós estamos animados, Cuando estamos desanimados, nós modulamos a voz. nosotros modulamos la voz. Tem hora que eu falo lá Yo digo allá, e daqui a pouco estou lá embaixo. E vou mudando, ah, modulando. va modulando la voz. Então, esse falando nesse contexto Hablando en este contexto não é hablando, no es hablando, é cantando. es cantando. Até porque os salmos eram cantados. Porque los salmos eran cantados. E eu não vou entrar nos detalhes do que seria salmos, hinos e cânticos espirituais. No voy a entrar en los detalles de que son salmos, himnos y cánticos espirituales. O que é mais importante é que devemos cantar. Lo más importante acá es que debemos cantar. E quando cantamos, adoramos Cuando cantamos, adoramos e abençoamos, y bendecimos, fortalecemos fortalecemos as nossas convicções. nuestras convicciones. E nós, como povo de Deus, Nosotros somos el pueblo de Dios. e vamos marchar Vamos a marchar com coragem, con coraje, porque o Espírito Santo nos encoraja. porque el Espíritu Santo nos Encoraja. fortalece, nos encoraja, Nos fortalece. dicen ellos. Nos fortalece. Cantemos. Cantemos É imperativo. imperativamente. Isso é algo que nos enche de alegria. Eso es algo que nos llena de alegría. Para terminar, Para terminar, o verso 4
el versículo 4. Não, o quarto ponto, desculpe, é a última parte do versículo 16, La última parte del versículo 16 fala com gratidão em vosso coração. habla y dice con gratitud en vuestros corazones. Então, isso reforça o que eu acabei de falar. Entonces eso es lo que yo acabo de hablar. Não vamos cantar de qualquer forma. Nosotros vamos a cantar de cualquier forma, Essa premissa de Esse- ter o coração grato con esa premisa de tener un corazón agradecido. faz toda a diferença. Hace toda la diferencia. Então, nós precisamos ser capazes de agradecer. Nosotros tenemos que ser capaces de agradecer. O último capítulo, El último capítulo, desculpe, o último versículo, que é o versículo 17, el último versículo 17 fala: habla. E tudo o que fizerdes, Y todo lo que hagan, seja em palavra, seja em ação, sea de palabra o sea de acción, fazei-o em nome do Senhor Jesus, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando por ele graças a Deus. dando gracias a Dios. Tudo. Todo. O apóstolo Paulo fala também: quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória do Senhor. El apóstol Pablo dice todo lo que hagas, todo para la gloria de Dios. Nós precisamos ter a mente de Cristo, Necesitamos tener la mente de Cristo, vivemos integralmente para Ele, vivir integralmente para Él. estamos engajados por completo na Sua obra, Estamos encajados por completo en su obra. trabalharmos para Ele. Trabajamos para Él. O texto nós não teremos tempo de explorar, mas o texto do próprio capítulo 3, um pouquinho para frente, entrando para o 4, vai falar da relação de patrões e escravos. En el mismo versículo, un poquito más adelante, va a hablar sobre la relación de patrón y esclavo. Vai falar de injustiças, Va a hablar de a injusticias, forma como o patrão tem que cuidar dos seus empregados, la forma en que el patrón tiene el cuidado de su empleado, mas chama atenção pero llama la atención o fato de podermos fazer tudo como para o Senhor. la falta de poder hacer todo como para el Señor. Isso faz toda a diferença. Eso hace toda la diferencia. Eu vou trabalhar para o Senhor. Yo voy a trabajar para el Señor. Eu vou trabalhar para o desenvolvimento do reino. Voy a trabajar para el desenvolvimiento del reino. Isso tem a ver com o nosso trabalho. Eso tiene que ver con nuestro trabajo. Trabalho. Trabajo, A raiz da palavra trabalho, la raíz de la palabra trabajo em hebraico, en hebreo é a raiz para a palavra adoração. es la misma raíz para la palabra adoración. Então, se eu vou fazer como para o Senhor, Entonces, si yo voy a hacer como un pacto para el Señor, eu vou fazer em adoração, yo lo voy a hacer en adoración, dando graças a Ele. dándole gracias a Él. Nós precisamos trabalhar dentro da nossa vocação. Nosotros necesitamos trabajar dentro de nuestra vocación. Nós somos chamados Nosotros somos llamados para congregar, a congregarnos, para compartilharmos dons espirituais, a compartir dones espirituales, sermos fortalecidos ser fortalecidos para cumprir o nosso chamado para cumplir nuestro llamado na sociedade. en la sociedad. Porque igreja Porque en la iglesia significa eclesia, significa eclesía, que é chamados para fora. que es llamado para hacia afuera. Onde eu passo mais tempo na minha vida? ¿Dónde yo paso más tiempo de mi vida? En mi vida. Trabalhando. Trabajando. Trabalhar é algo ruim? Trabajar en algo malo. Não. No. É um privilégio, é bom. Es un privilegio, es bueno. Nós sofremos Nosotros sufrimos, porque nós ficamos enfadados, cansados, nos ponemos enojados, cansados, porque isso é consequência do pecado porque eso es consecuencia del pecado. que está relatado na palavra. Está relatado en la palabra. Mas eu posso colocar a minha energia, Pero puedo colocar mi o energía, meu suor, perdón, o meu suor, en el sudor,
a minha criatividade, mi creatividad, todo o meu ser todo mi ser vai ser derramado va a ser derramado no que eu faço. en lo que yo hago, Porque eu sei que eu tenho uma grande oportunidade porque sé que tengo una gran oportunidad de glorificar o Senhor, de glorificar al Señor de apontar para as coisas do reino. y apuntar hacia las cosas del reino. Amém. Nós precisamos pedir ao Senhor Nosotros necesitamos vivir al a Señor, direção la dirección, para que nada para que nada venha impedir impida que nós possamos fazer a sua vontade, que podamos hacer su voluntad. que sempre é boa, perfeita e agradável. Siempre es buena, perfecta y agradable. Nós falamos, nós precisamos ter uma mente renovada. Necesitamos tener una mente renovada. Almejamos por uma mente renovada. Esperamos Esperando una mente renovada. essa metanoia. Esa metanoia. Nós queremos experimentar da vontade do Senhor. Queremos experimentar la bondad del Señor. Só que existe um preço, Solo que existe un precio e é um preço alto. y un precio alto. É o que o apóstolo Paulo fala em Romanos 12:1. Es lo que el apóstol Pablo habla en Romano 2:1. E ele fala: rogo-vos, Y él habla, rogo-vos, rogo, rogamos, rogar, rogo. os ruegos. Os ruegos. Essa palavra é algo que tem uma conotação muito profunda, Esa palabra tiene una connotación muy profunda, porque o apóstolo Paulo ele sabia das implicações disso, porque el apóstol sabia sabía das implicações las implicaciones de eso, daquele ensinamento. de aquel aprendizaje. Quando se fala rogo-vos, Cuando dice roguemos, isso quer dizer é um apelo, es un pedido, un ruego, um apelo forte, un ruego muy fuerte, como se tivesse todo mundo agitado. como si estuviese todo el mundo agitado. Para todos, Paran todos, máximo de atenção, pero presta atención e todo mundo parar, y todo queda quieto, se todo para aquietar e estar bem atento. y está bien atento. E aí sim, agora ele vai dar a mensagem. Y ahora sí él va a dar el mensaje. Quando é algo muito forte. Cuando es algo muy fuerte. E o que foi que o apóstolo Paulo falou ali? ¿Qué es lo que fue que el apóstol Pablo dice ahí? Rogo-vos, pois, irmãos, Ruego a los hermanos que apresenteis que se presenten os vossos corpos vuestros cuerpos como sacrifício como sacrificio santo santo e agradável, y agradable. sabendo que esse Saber que eso é o culto racional. es el culto racional. Esse é o lugar que o Senhor quer que estejamos, Ese es el lugar que el Señor quiere que tengamos. nos doando, Adorando, louvando, doando, se entregando. entregándose, adorando, entregándose. Temos a mente renovada, ¿Tenemos la mente renovada? vamos entender, Si tenemos la mente renovada, vamos a entender. vamos ter lucidez Vamos a tener lucidez. e vamos pagar esse preço, Vamos a pagar ese precio. entendendo que esse preço precisa ser pago. Ele precisa ser pago. Ese precio necesita ser pago. E porque o Senhor tem que ser adorado. Porque el Señor tiene que ser E adorado. quando eu faço isso, Cuando yo hago eso, eu estou cultuando a Deus, yo estoy rindiéndole culto a Dios. cultuando ao Senhor. Existia um termo em latim Existía un término en latín que se chama coram Deo. que se llama Coram Deo. eso, coram Deo. Coram Deo. Que vem da junção de duas palavras. Que vem- Coram, que vem de cora, que é pupila do olho. Que significa, se divide en dos palabras. Una es la pupila del ojo E Deo, y, Deus. y Teu es Dios. Então, viver coram Deo é trabalhar intensamente para o avanço do reino.
Entonces vivir para el reino es trabajar intensamente para el reino. Não há área separada do senhorio de Cristo. No hay área separada del señorío de Cristo. Cristo é o Senhor de tudo. Cristo es el Señor de todo. Não há 1 centímetro de toda a existência humana No hay un centímetro de toda la existencia humana que Cristo, o Senhor, que Cristo el Señor não brade, não no, grite, no grite. Ajá. é meu, Es mío, é meu. es mío. E nós vamos trabalhar Nosotros vamos a trabajar para que aquele setor, para que aquela área para aquel sector que o Senhor tem nos capacitado para atuar, que el Señor nos capacite para actuar, que ele seja redimido que Él sea redimido pelo poder do Espírito Santo. por el poder del Espíritu Santo. Nós precisamos trabalhar para o Senhor, Necesitamos trabajar para el Señor, porque tudo, porque todo absolutamente tudo, y absolutamente todo é dele. es de Él. Glória a Deus. Para nós concluirmos, Para terminar, no período pós-reforma protestante, no período en el periodo pós-reforma, post-reforma protestante em muitas cozinhas, y muchas cosas, cozinhar, muchas cocinas, muchas cozinhas, cocinas. havia uma placa, Había una placa, Coram Deo. Corum Deus. Aqui adora-se ao Senhor Aquí se adora al Señor 3 vezes ao dia. 3 veces al día. Na nossa cultura ocidental, En nuestra cultura occidental, trabalho trabajo está ligado a tripalium, está ligado a uma relacionado, palavra em latim, tripalium, que significa tortura. está instrumento de relacionado con la tortura. tortura. E nós não devemos latim. trabalhar sentindo tortura. El hombre está relacionado como que el hombre no puede trabajar si no tiene una tortura. Nós temos que trabalhar com o sentido bíblico, Nosotros tenemos que trabajar con sentido bíblico, que é adoração. que es adoración. Nós vamos estar cheios da palavra aqui, Nosotros vamos a estar llenos de la palabra aquí. vamos ser instruídos, Vamos a ser instruidos. vamos ter o nosso tempo com Deus nas nossas casas, Vamos a tener nuestro tiempo con Dios en nuestras casas, com os nossos filhos, con nuestros hijos, nossas famílias, nuestras familias. e vamos trabalhar Y vamos a trabajar com a mente de Cristo, con la mente de Cristo, tocando tocando, e transformando as transformando las mentes. coisas. Que possamos ser como luzeiros, Vamos a pasar a ser luzeiros, como luceros, apontando para o reino apuntando para el reino, e para o grande rei, para el gran día, que em breve virá em glória. que en breve vendrá en gloria. Temos que trabalhar para o Senhor. Tenemos que trabajar para el O Senhor Señor, deu grandes vocações. teniendo grandes vocaciones. Vocação é vocare, Vocação. significa ouvir, Vocación significa escuchar, escutar a voz. escuchar la voz. Vocare. Vocali. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor, Necesitamos escuchar la voz del Señor. mas não só ouvir, No solo escuchar, mas obedecer, sino obedecer, nos render entender, com muita gratidão con mucha gratitud pela forma maravilhosa por la forma maravillosa e graciosa y graciosa y como gracia Ele tem trabalhado nas nossas vidas. y graciosa que Él ha tenido de trabajar en nuestras vidas. Amém. Amén. Deus abençoe. Que Dios los bendiga.